Casa dos Essênios. Bem-vindos ao canal Casa dos Essênios. Muito obrigado a todos que têm se inscrito no canal, que têm curtido, comentado e compartilhado os vídeos. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos a um pergaminho, ou um trecho, melhor dizendo, do pergaminho 1 QS, Regras da Comunidade, que vai falar acerca da condenação dos essênios. Qual era a visão dos essênios acerca de alguns aspectos que dizem respeito à vida eterna, à condenação eterna? Nós estaremos lendo, entendendo e olhando, percebendo, identificando alguns paralelos no Novo Testamento de terminologias e de ideias. Então vamos lá, 1 QS, coluna 4, a partir do verso 2. Estes são seus caminhos no mundo, iluminar o coração do homem e endireitar todos os caminhos de justiça e verdade. Estabelecer em seu coração o respeito pelos preceitos de Deus, um espírito de mansidão, de paciência, de compaixão generosa, bondade eterna, inteligência, entendimento e uma forte sabedoria que confia em todas as obras de Deus e seja dependente de sua misericórdia abundante. Um espírito de conhecimento em todos os planos de ação e de entusiasmo pelos decretos de justiça dos santos planos, com firme propósito de generosa compaixão para com todos os filhos da verdade, da pureza magnífica que abomina todos os ídolos impuros, de comportamento despretensioso, com moderação em tudo, de prudência quanto à verdade a respeito dos mistérios do conhecimento. Estes são os conselhos do Espírito para os filhos da verdade no mundo. Então, estes são os conselhos do Espírito para os filhos da verdade no mundo. Que interessante, né? E a visitação aqui, ó, vamos lá. Primeiro trecho aqui em vermelho. E a visitação de quem nela andar será para cura, paz abundante, uma vida longa, descendência frutífera com todas as bênçãos eternas, gozo eterno, com vida sem fim. Vida eterna, né? Vida sem fim. Vida infinita. Olha só isso aqui, ó, que fica muito interessante. E uma coroa de glória, com majestosa veste na luz eterna. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Bom, olha só, eu peguei um texto, mas existem outros paralelos com estas sentenças aqui, você sabe disso. Se você de fato conhece a Bíblia no quesito Novo Testamento, você sabe disso. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? É curioso, claro, apenas o termo que estamos observando aqui, coroa de glória, tá bom? O texto essênico está falando de um assunto, um tema. 1 Tessalonicenses está tratando de outro tema, mas nós estamos vendo aqui o termo. O termo. Coroa de glória. Ambas as perspectivas teológicas encaixam isso nas suas expectativas de uma vida futura, de um reino messiânico. Ter, claro, isso é um símbolo, uma coroa de glória. Isto é muito interessante. Aí, na descrição próxima, que vai do 9 ao 13,
Eu não vou ler tudo, mas apenas aqui para você ter uma ideia do que está dizendo. No entanto, para o espírito de engano pertence a ganância, a fragilidade das mãos, a serviços da justiça, a irreverência, o engano, o orgulho e a altivez de coração, desonestidade, trapaça, crueldade, muita insinceridade, impaciência, muita loucura, entusiasmo insolente, atos aterradores. Então, tem todo um compêndio ali de mais ações, de posturas, vamos dizer assim, entre aspas, imorais ou antiéticas na perspectiva dos escritores do Pergaminho, e estes sofrerão um castigo. E isso é interessante. E a visitação aqui, final do verso 11, verso 12. E a visitação dos que nela andarem serão fartos de castigos nas mãos de todos os anjos da destruição, para condenação eterna, para a ira abrasadora do Deus da vingança, por erro permanente e vergonha, sem fim, com a humilhação de destruição pelo fogo das regiões escuras. Olha só que interessante. Das regiões escuras, destruição pelo fogo. Nós temos isso? Temos, é claro que temos. Apocalipse 21:8, que é um paralelo do livro de Enoque. Lembrando, livro de Enoque, diversas porções dele em aramaico foram encontrados na caverna 4 de Cura. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós temos uma sentença assim em 1 Enoque. Aliás, em 1 Enoque é curioso, que parece que você tem ali a origem, né, daquele texto de Gálatas 5, que tem muitas sentenças ali, de Gálatas 5, a luta contra a carne e o espírito, com o que está aqui em Apocalipse. Então parece que os escribas tinham em mão o texto de Enoque. Porque o texto de Enoque fala dessas questões de Apocalipse e fala das questões de Gálatas. Só que o texto de Enoque é anterior aos Gálatas e anterior ao Apocalipse. Então é muito interessante. Então há uma condenação eterna para quem comete mais atitudes. Olha que interessante, você está vendo isso nos essênios. Vai continuar dizendo, e todas as idades de suas gerações, eles passarão em choro amargo e males severos nos abismos da escuridão até a sua destruição, sem que haja um remanescente ou sobrevivente entre eles. Então você também tem em Lucas 8, 30 e 31, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele lhe disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então você vê isso também, que havia uma crença, que havia um abismo de escuridão e trevas, no Vale de Fogo, ou próximo ao Vale de Fogo, no livro de Enoque, tá bom? Então você vê essa tradição do Evangelho, você vê essa tradição aqui também nos essênios, tá bom? Que também você vê que era um lugar de escuridão, com o Tártaro grego, que você vê também em 2 Pedro 2,4, que também é um paralelo do livro de Enoque, é um paralelo fortíssimo com o livro de Enoque, tá bom? 2 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, lê-se Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha aqui que interessante, no manuscrito do Mar Morto, que é S, coluna 4, finalzinho aqui do verso 13, olha aqui, e todas as idades de suas gerações, eles passarão em choro amargo e males severos,
nos abismos da escuridão até a sua destruição. Então, você está vendo claramente que os essênios, antes do Novo Testamento, já tinham em sua teologia a visão de uma recompensa eterna, uma coroa de glória, lugar de gozo e alegria e paz no espírito. Você não está vendo isso? Não foi isso que você viu? Eu falei para você, olha, tem mais paralelos. Você que não prestou atenção ou não lembrou de quais são esses outros paralelos. E tem mais e mais e mais paralelos. Eu destaquei Tessalonicenses pela terminologia coroa de glória. Mas se você ler aqui e você ler outros trechos do Novo Testamento, você vai identificar os paralelos na hora. Se não dos termos, mas das ideias contidas, da teologia ali. A teologia. Até mesmo com vestes de luz eterna. Você sabe que isso é uma metáfora. É uma alegoria. Para quê? Qual texto? Qual texto? Texto de... Qual texto que fala? Vou deixar para você pensar e até se aprofundar mais nessa literatura neotestamentária. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo na Casa dos Essênios. Se inscreva, apoie o canal, tem o QR Code, tem a chave Pix, apoie o projeto. Nós vamos lançar e-books para a nossa audiência, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.